Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês então a diferença, comparação entre os dois premolares, ok? Inferiores. Então aqui na minha mão, vou dar o foco aqui um pouquinho. Eu tenho o primeiro premolar inferior, tá? E o segundo premolar inferior. Então, por essa vista vestibular, o que a gente consegue observar? O primeiro premolar inferior maior do que o segundo premolar inferior, tá? Primeiro premolar inferior com a ponta da cúspide bem mais acentuada do que comparado com o segundo. E as arestas longitudinais, tá? Então, olhem só, primeiro premolar inferior bem mais agudo e segundo premolar inferior bem mais horizontal. Então, elas são mais horizontalizadas, ok? Olhando eles pela proximal, observem. Olhem só como a cúspide do primeiro premolar inferior, ela é bem menor comparado com a vestibular, tá? E observem também a inclinação desses elementos. Então, vou mostrar aqui primeiro nesse. Então, a partir aqui, né, da bossa, olhem só, terço médio e terço oclusal desse dente, como o dente ele é bem mais inclinado para a face lingual. E aqui no segundo a gente consegue observar a mesma coisa, a inclinação um pouco mais acentuada. Olhando eles pela oclusal agora, tá? Então, olhem só, a gente consegue observar também que o primeiro premolar inferior do lado esquerdo, a cúspide muito maior comparado com a lingual, cúspide vestibular. Por esse fato, a gente já consegue observar a convergência um pouco mais acentuada para a face proximal e para a face lingual. Então, olha, convergência, né, para lingual. Então, tá convergindo para lingual e também convergindo para cervical. Então, dá um aspecto da cúspide ser bem menor, tá? E aqui, então, a gente tem o sulco principal passando, tá? A ponte de esmalte, ela poderia estar aqui, tá? Se tivesse, muito provavelmente que não teria essa divisão do sulco aqui no meio. E observem, fóssula, ó, um pouquinho mais, o sulco um pouquinho mais inclinado, ó, tá vendo? Então a fóssula distal, ela fica um pouquinho mais para lingual. Não é tão horizontal o sulco aqui que passa, ok? E aqui nós temos alguns sulcos secundários, tá? Sulcos secundários, sempre lembrando, eles são mais profundos aqui próximo do sulco principal, e à medida que ele vai subindo aqui na vertente triturante, ele vai ficando um pouco mais suave, ok? Então, lembrem, cúspide vestibular bem maior do que a lingual, arestas longitudinais aqui, ó, um pouco mais agudas, né? Então ela fica mais chapeuzinho, dando uma característica dessa ponta de cúspide ser maior. E o sulco um pouquinho inclinado, tá? Dando a característica aqui de uma fóssula tá um pouquinho mais para lingual. E agora no segundo premolar inferior. Olhem lá, então, arestas longitudinais mais horizontalizadas, pelo fato dele apresentar aqui, então, ó, duas cúspides, uma mesial maior e a outra distal menor, ou seja, tricuspidado, a gente não vai ter tanta convergência assim, ó, para lingual e nem tanta convergência para cervical, tá? Comparado com o primeiro. E aqui, então, a gente tem um formato oclusal um pouco mais arredondado. Por quê? Porque ele não tem tanta convergência. Então, ele fica um dente um pouquinho mais largo, certo? Comparado com o nosso primeiro premolar inferior. Olha lá. O primeiro ainda continua sendo maior do que o segundo, tá? Só que o segundo ele tem menos convergências. E aqui, a gente consegue observar na oclusal. Então, o sulco aqui que vai passar com o arco aberto para vestibular, tá? Então, como se o sulco ele tivesse, né? Como se fosse um V. Ele vem daqui, ao invés dele vir horizontal, igual tá o instrumento, ó, ele vem para cá e depois
para cá, tá? Então, ele fica em forma de arco, ele fica aqui e aqui, tá? Forma de arco aberto para vestibular. E como esse dente aqui é tricuspidado, então a gente vai ter aqui um sulco ocluso lingual, dividindo então em cúspide mesial maior, né? E cúspide distal. Então aqui é mesiolingual e aqui é distolingual, tá? E aí as variações dos sulcos secundários. Então aqui mais uma vez, vou colocar aqui. Primeiro premolar inferior, segundo premolar inferior. Então tá aí a comparação entre os dois. Beleza?